Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Denilson de Jesus e essa é a voz do discípulo. Hoje eu quero trazer o sopro do Criador. Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 7 diz assim: Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para cultivar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Glória a Deus, glória a Deus. Nesse cenário eu vejo o cuidado de Deus com a sua criação. O cuidado de Deus com o homem. Antes mesmo do homem existir, Deus já estava pensando no ser humano. A terra ainda não tinha plantado, a terra não tinha sido cultivada, a terra não tinha dado fruto. Por quê? Porque não havia o ser humano para cultivar a terra. Ou seja, Deus só trouxe alguns recursos depois que ele criou o ser humano. Isso nos mostra que Deus ele cria em ordem, ele cria com um propósito e que Deus é um Deus intencional. Ele tem algo para a nossa vida. Você não foi criado por acaso. Você não foi criado para nada. Existe um propósito na sua vida. Deus mostra nessa passagem que o nosso propósito é cuidar do que Ele criou. É cuidar um dos outros, pois nós também somos criação de Deus. Isso mostra que Deus quer intimidade conosco. Isso mostra que Deus quer que a gente faça parte dos cuidados para com a terra, para com todo o universo, para um com o outro. Pega essa chave, meu irmão. Outra coisa que desperta em mim aqui é que Deus fez o barro ganhar vida. O texto diz: formou o homem do pó da terra. A palavra hebraica para formar aqui significa usado para o trabalho de um moleiro, moldado o barro com as mãos. Você não foi feito em uma fábrica em série, onde produz vários celulares idênticos. Não, não. Ou um produto específico sendo formado em série. Não, 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 não. Você foi formado com o toque de Deus, de forma intencional. Deus não criou você, Deus não me criou para nada, do nada. Deus nos criou com um propósito. Busque dentro de você o Espírito Santo e ele vai dizer qual o seu propósito, qual o propósito Deus tem para a sua vida. E a terceira chave que eu vejo aqui é o sopro que nos define. Olha que lindo. Depois que o sopro de Deus entrou nas nossas narinas, depois que o fôlego de Deus entrou nas nossas narinas, veio o Espírito, veio uma alma vivente. O corpo já estava pronto. O corpo foi feito do barro. E Deus soprou nas nossas narinas. Ele soprou o quê? Ele soprou o fôlego da vida. Esse fôlego em hebraico quer dizer, não é só ar, é vida espiritual, é consciência, é alma, é essência. É isso que nos torna imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos o fôlego de Deus dentro de nós. E só precisamos ativar o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. E como fazer isso, discípulo? Aceitando Jesus
como Senhor e Salvador, aceitando Jesus como o único Senhor e Salvador. E você vai descobrir o propósito que Deus tem para você. E o seu espírito, ele vai ficar alinhado com o Espírito Santo de Deus. É claro que isso é só o primeiro passo de uma caminhada de intimidade, uma caminhada com relacionamento diário, de uma rotina com Deus. Mas é o primeiro passo que define uma caminhada de quilômetros. Nós não somos produtos da evolução cega. Somos barro moldado por Deus e habilitado pelo sopro de Deus. Você e eu, nós não somos o acaso. Por isso, temos um valor. Por isso, a nossa vida é uma vida que precisa ser consagrada a Jesus Cristo. Por isso, viver longe de Deus é viver sem ar. Por isso que eu estou dizendo, discípulos de Senhor Jesus, é necessário aceitar verdadeiramente o Senhor Jesus como único Senhor e mediador entre nós e Deus, para que o nosso espírito se alinhe ao Espírito Santo. E aí você vai voltar a respirar. Você vai voltar a ter ar, deixar de vegetar e passar a viver uma vida extraordinária em Cristo Jesus. Eu só quero encerrar dizendo que isso precisa ser continuamente. Não é só um encontro, são encontros diários com Deus, com o Espírito Santo, sabendo que Jesus é nosso mediador. Você tem vivido como alguém separado por Deus? Ou como alguém vazio e desconectado? Responda para o seu coração. Responda para você e tome a melhor decisão. E a melhor decisão está em Cristo Jesus. Ore comigo, repita, meu irmão, minha irmã. Repita comigo. Deus, que eu nunca esqueça que fui criado por tuas mãos e fui vivificado pelo teu sopro, e que eu sou alma vivente e que o meu espírito precisa do teu Espírito Santo. Que eu viva para ti, Senhor, colocando sempre a tua vontade na frente, porque em ti eu tenho vida e vida sobrenatural. Eu sou um ser espiritual e quero me conectar com o teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a voz do discípulo, com Denilson de Jesus. Se essa mensagem te edificou, tocou o seu coração, compartilhe com alguém. E lembre-se, você é barro nas mãos de Deus, mas só vive de verdade quando recebe o sopro divino, quando recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Graça e paz.